A maior audiência do rádio é nossa! É nossa! Obrigado, melhor ouvinte do mundo! Vertical FM! Vertical. Está começando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Músicas e salmos hebraicos, reflexões de provérbios, sabedoria e contos judaicos. O estudo das escrituras com base nos idiomas originais, tendo como centro Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias de Israel. Está no ar Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Apresentação Rosh Maurício. Realização Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Shalom, Shalom Aleichem, a paz a todos. Esse é o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Hoje, no programa Yom HaTeshuvah, nós vamos continuar estudando Apocalipse. Estamos no capítulo 5. Então compartilhe esse link, chamem os amigos e vamos estudar a bendita palavra do Eterno, Baruch Hashem. Estou muito feliz aqui estar com vocês hoje, nesse dia que o Eterno separou. Baruch Hashem, bendito seja Ele. Nós vamos estudar então Apocalipse, continuando com o estudo de Apocalipse. Baruch Hashem. Você que quer visitar a nossa sinagoga ou os nossos grupos que estão espalhados, você pode entrar em contato comigo, 479-8803-2804, 479-8803-2804. Você que está em São Paulo, na Grande São Paulo, ou então em Joinville, aqui em Santa Catarina, ou então em Capão da Canoa, ou então em Florianópolis ou Campo Grande, entre em contato conosco, 479-8803-2804, e vamos passar o endereço para você. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E você que queira estudar as escrituras sobre uma ótica judaica, messiânica, você tem uma grande oportunidade de estudar conosco na Or Davi. Or Davi é uma yeshiva, uma faculdade teológica internacional que está disponível para você. Baruch Hashem, entre em contato conosco, 479-8803-2804. Lá você vai estudar juntamente comigo, com o Rabino Bonei Kessed e outros grandes professores. 2 anos, bacharel em teologia judaico-messiânica, e você também pode se aprofundar também com mestrado e doutorado. E você vai ter uma grande oportunidade de estar estudando as escrituras sob uma ótica judaica, né? Isso é muito importante. Baruch Hashem, seja você também um colaborador desse programa. O programa Yom HaTeshuvah é mantido pelas tzedakot, pelas ofertas dos irmãos. Então você pode fazer aí um Pix no número do CPF 105 072 14897. Repetindo, Pix 105 072 14897. Baruch Hashem, coloque essa semente nessa terra boa, que o Eterno possa multiplicar isso tudo para você. Baruch Hashem, vai ser uma grande brahá, uma grande bênção para a sua vida, para a sua família. Em nome de Yeshua HaMashiach, ajude esse programa a continuar aí abençoando outras pessoas, que o Eterno possa abençoar. Esse é o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, toda quarta-feira, das 20 às 22 horas, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Compartilhe esse link, abençoe aos seus amigos, fazendo essa propagandinha aí do nosso programa Yom HaTeshuvah, e venha estudar conosco sobre uma ótica judaica. Estamos
nesse programa, no capítulo 5 de Apocalipse. Baruch Hashem, daqui a pouco nós começamos esse estudo. Baruch Hashem. Então, aproveite e compartilhe esse link. Você que também ainda não está inscrito no nosso YouTube, então faça isso. Entre ali no YouTube. O nosso endereço é www.britolam.com.br, britolam.com.br, nosso site, e nós temos Britolam no YouTube, Britolam no Instagram e Britolam no Facebook também. Compartilhe o nosso link, compartilhe esse trabalho nosso com os teus amigos, com os teus irmãos, que o Eterno possa abençoar grandemente. Vamos agora no Pérolas da Tradição e já retornamos com o nosso estudo. Grande abraço. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O melhor do pop gospel você encontra aqui. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Agora, Mesorat Shel Peninim, Pérolas da Tradição, ilustrações da palavra com contos judaicos. Jogue seu pão sobre as águas, que após muitos dias você o encontrará. Provérbios 11:1. Essas palavras do rei Shelomó tornaram-se muito reais na história que vamos ouvir. Esta história se passou em Israel na atualidade. Uma senhora está na hora do almoço na empresa, junto com os funcionários e o dono da empresa. Todos estão conversando alegremente, mas ela está com uma grande preocupação. Está grávida, seu marido desempregado e seu irmão que mora com eles procurando emprego. Uma situação bem difícil. Os assuntos da conversa iam mudando e passou rapidamente sobre questões financeiras. Ela falou um pouco da sua situação. Mas logo estavam falando de quando tinham emigrado para Israel. Quando essa senhora foi perguntada de onde viera e citou seu lugar de origem, o dono da empresa se interessou bastante e fez muitas perguntas. Depois saiu subitamente da sala e voltou com o rosto vermelho, dando de perceber que estivera chorando. Então pediu desculpas e explicou. Há muitos anos atrás havia 2 eletricistas na localidade de onde a senhora veio. Um era do sindicato e muito próspero. O outro procurava pequenos serviços e não ganhava muito. Os 2, contudo, frequentavam a mesma sinagoga e conversavam de vez em quando na volta para casa. Um dia, o mais pobre ficou muito doente e mesmo com os esforços dos médicos veio a falecer. O eletricista próspero foi na casa do falecido e não pôde deixar de perceber a vida humilde que levavam. Ele perguntou à viúva se faltava alguma coisa e ela agradeceu e disse que não precisava. Com muitas pessoas na casa, ele conseguiu ir à cozinha e olhou que a geladeira estava praticamente vazia. Então ele fez compras e encheu a geladeira e os armários da casa da viúva, fazendo isso por vários dias. Com tanta agitação em volta, a viúva não pôde impedi-lo. Depois de 2 meses, a viúva ligou para o eletricista e falou se ele gostaria de comprar equipamentos, chaves, martelos e outras coisas que o seu marido usava como eletricista. Disse que cobraria $100. Ele foi lá e viu que tudo estava muito bagunçado. Então organizou tudo, levando 3 semanas para separar os fios, classificar os materiais e colocar tudo em ordem. Então convidou seus colegas profissionais para vir comprar os materiais, e o valor rendeu para a viúva $3.000. Esse valor pôde ajudar a viúva e sua família por muitos meses. Quando terminou a história, o dono da empresa falou para sua funcionária grávida com seus olhos úmidos. Gostaria que soubesse que o eletricista sindicalizado é o seu avô, e eu sou um dos filhos do eletricista que faleceu.
Eu e minha família fomos abençoados pela grande bondade do seu avô. A senhora sempre terá emprego na minha empresa e amanhã de manhã, se o seu marido e o seu irmão vierem aqui, também já terão os seus empregos. Você acabou de ouvir Messorat, Shel Peninim, Pérolas da Tradição, ilustrações da palavra com contos judaicos. Produção e adaptação, Letícia Benck e Rosh Maurício. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Chegou a hora que você estava esperando. Uma rádio gospel de verdade. Esta é a Vertical FM. Vertical. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Baruch Hashem, esse é o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Eu sou muito grato ao Eterno por ter você aqui conosco para estudar a santa palavra do Eterno. Que o Eterno seja glorificado. Baruch Hashem. Gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal que está ligadinho aqui na Rede Vertical, aqui no programa Yom HaTeshuvah. Um grande abraço aos nossos queridos Antônio Alencar, um grande abraço Antônio, Márcio Faveiro, Wagner Cordel também ligado conosco, Baruch Hashem, Paulo Sérgio, Maria Vieira, um grande abraço aqui, a Ana também, todos vocês que estão aí, Rafael Luz, Antônia Godoy, um grande abraço aí pessoal de Joinville, pessoal da Brit Olam de Joinville. Também nós vemos aqui Cláudia Iso, de São Paulo, Baruch Hashem, Congregação Judaico-Messiânica, Banim Yam, Brit Olam, lá de Capão da Canoa. Um grande abraço para o nosso querido Rocha Ezequiel, a Soraya, também que está aqui conosco, lá de São Paulo, a Alzira, Isabela, que o Eterno possa abençoar grandemente a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. E a todos aqui que também estão aqui, Baruch Hashem, que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. Grande abraço. Nós vamos agora entrar no nosso shiur. Nós estamos falando sobre Apocalipse 5. Aproveita esse momento e compartilhe esse link. Você que não conhece ainda o nosso canal do YouTube, entra ali, Brit Olam, se inscreva, participe. Lá nós vamos ter vários estudos também, para que você possa se aprofundar no estudo da Palavra do Eterno. Entre também no nosso site www.britolam.com.br. Ali você vai poder se atualizar com os trabalhos da Brit Olam. E também nós vamos ter Instagram e Facebook. Baruch Hashem, participe desse grande projeto de lançar a luz do Mashiach, Yeshua, a luz da Torá para todo o mundo. Que o Eterno possa abençoar grandemente. Então nós vamos, depois da vinheta, vamos começar nosso shiur dessa noite. Que o Eterno possa abençoar. Shalom, shalom. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O melhor do pop gospel você encontra aqui, Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Está começando Shiur Shel Torah, Estudos da Palavra, com Rosh Maurício e convidados. A análise das Sagradas Escrituras sob a perspectiva judaico-messiânica.
é o nome do Senhor Deus. Vamos estudar então hoje essa porção de Apocalipse 5. Que o Eterno possa nos abençoar, Beshem Yeshua HaMashiach. Que o teu Ruach HaKodesh Hashem possa nos encaminhar na tua verdade. Amém, amém. Baruch Hashem. Vamos ler o capítulo inteiro de Apocalipse para nós nos contextualizarmos. Então começa aqui, Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, ou seja, 7 chifres, e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que estava no céu e na terra e embaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Baruch Hashem. Meus queridos, semana passada, nós estudamos o começo desse capítulo, quando nós vimos aquele que está à destra do Todo-Poderoso, daquele que está sentado no trono, que é o Eterno. Um cordeiro com aparência daquele que foi morto, mas está vivo. Tomar um pergaminho, um livro,
um rolo de pergaminho selado com 7 selos. E nós vimos que o texto diz que ninguém era digno de abrir os selos e mostrar o seu conteúdo. E nós vimos que esse conteúdo é um conteúdo de um livro que foi escrito pelo próprio Eterno. Porque ele estava selado e ninguém sabia o seu conteúdo. E foi dado a quem? A Yeshua. Yeshua é esse cordeiro. E quando todos estavam esperando que alguém pudesse receber, Yeshua recebe da destra de Deus. E aqui no capítulo 5, versículo 4, Yohanan chora muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Mas um dos anciãos, no versículo 5 diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Baruch Hashem. Nós vimos semana passada, no outro programa anterior, uma conexão que nós temos aqui entre o templo e entre também as promessas. Aqui Yeshua, ele fala para Yohanan, ele dá promessas para aqueles que vão herdar o Olam Rabá, vão herdar a vida eterna. E é interessante que cada parte do templo que nós vimos tem uma conexão com os 7 céus. E eu vou rapidamente só lembrar, aqui passar resumidamente o que nós vimos semana passada, para que a gente possa contextualizar o estudo. Então, o primeiro estágio do templo é a porta. E a primeira promessa que é dado, a primeira Kehilá das 7 Kehilot, no final ele diz: aquele que tiver paciência até o fim, eu darei da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. E é interessante que quando Adam Harishon ele peca e ele é expulso do Gan Eden, existia no caminho para o Gan Eden, no caminho para a árvore da vida, que é essa promessa, existia um queruvim, um queruv, um anjo guardando com a espada chamelejante. Aqui, esse anjo ele é retirado. Aquele que herdar o Olam Rabá, ele vai ter acesso à árvore da vida, o fruto da árvore da vida. E ali nós temos a porta. Quem passa pela porta para o templo, ele alcança esse caminho que foi lhe aberto. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala isso, os seus Talmidim e aquelas pessoas que estavam escutando Yeshua falar, todos eles sabiam do que Yeshua estava falando. Yeshua está falando que eu sou o templo. O caminho, a verdade e a vida. O caminho é o caminho para o templo. É a porta. Este é o caminho. A verdade é o pátio e o altar. E a vida é o lugar Kodesh e o lugar Kodesh HaKodashim. As pessoas sabiam que Yeshua estava falando. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim terá a vida eterna. Então, a árvore da vida também simboliza Yeshua.
Então a primeira promessa para a primeira Kehilá, ela tem conexão com a porta do templo, a árvore da vida, Baruch Hashem. E a segunda, nós vamos ver que é a coroa da vida. Yeshua promete a coroa da vida. Ou seja, os lugares onde existem as bênçãos espirituais, o galardão, a vida em abundância. E onde estão essas bênçãos? Senão no segundo céu. Baruch Hashem. Nós podemos, você que não assistiu o programa que nós falamos sobre os 7 céus, então entra lá na Rede Vertical, você vai poder ter acesso a esses estudos que falam dos 7 céus. Quando Paulo fala que as brachot, as bênçãos de Deus estão nas regiões celestiais, ele está dizendo que essas bênçãos que já foram decretadas para nós, elas estão só esperando o momento certo para elas se materializar. Baruch Hashem. E aqui tem uma conexão do segundo céu com o pátio dos gentios e conexão também com a segunda promessa, que é a coroa da vida. Baruch Hashem. Coroa da vida é o galardão, aquilo que nós vamos ganhar, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Yeshua HaMashiach. Como é um resumo, eu não vou me aprofundar muito, você pode ver o programa anterior. O terceiro estágio do templo é o pátio geral. Esse segundo seria o pátio dos gentios. E depois nós vamos ter um muro de separação para um pátio geral, onde vai estar, o altar, a pia e depois a parte coberta do templo. Então a terceira promessa, ela tem a conexão com o terceiro ponto do templo, que seria o pátio geral, pátio dos judeus. Em Yeshua foi derrubado esta muralha. Então o pátio dos gentios e o pátio dos judeus é um só. Tem conexão com o terceiro céu e tem conexão com a terceira Kehilá, que recebe a promessa. E a promessa da terceira Kehilá é o maná. Eu darei de comer o maná, e darei uma pedra e um novo nome. Baruch Hashem. Aqui nós estamos falando sobre o terceiro céu, o lugar onde aqueles que estão aguardando a ressurreição, a primeira ressurreição. Baruch Hashem. A palavra de Deus é maravilhosa. Essas conexões são muito interessantes. A terceira promessa que Yeshua faz, a terceira Kehilá aqui de Apocalipse, é dar o maná. E esse maná, ele é o nome que o Talmud diz do terceiro céu. Os moinhos do maná espiritual. É o lugar onde aqueles que estão aguardando a ressurreição estão em regozijo. Yeshua fala no seio de Avraham, onde Lázaro estava juntamente com os pais em regozijo. Baruch Hashem. E o quarto estágio do templo seria a pia e o altar de sacrifício. Nós vamos ver que ali que era feito os sacrifícios dos animais, e ali também tinha uma pia de purificação. No quarto céu, nós vamos ver o templo e a cidade celeste. Baruch Hashem. Olha só que interessante. O templo e a cidade celeste, Jerusalém espiritual, estão no quarto céu. E qual que é a
a promessa para a quarta Kehilá, aquele que herdar o Oram Rabá, lhe darei autoridade sobre as nações. Isso é excelente. Nós estamos falando sobre reis e sacerdotes. Reinaremos com o Mashiach. E no milênio nós vamos ver Yeshua na terra. Baruch Hashem, com autoridade sobre todos os reis e também, meus queridos, aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição, nós que ressuscitaremos na primeira ressurreição, reinaremos com ele nesse milênio aqui na terra, onde nós teremos um templo e onde nós teremos a Jerusalém espiritual. Baruch Hashem. Todas essas conexões no quarto estágio do templo, da pia de purificação e no altar, Baruch Hashem, de sacrifícios. O quinto estágio seria as escadas. Do templo nós temos as escadas que vão para o lugar Kodesh, que é coberto, e o lugar Kodesh HaKodashim. E nós vamos ver a quinta promessa, nós vamos ver que Yeshua fala: eu darei a honra de andar comigo com vestes brancas. Olha só que coisa interessante. Louvores. As vestes brancas, elas têm conexão com a purificação, com louvores sacerdotais. Os Kohanim, eles cantavam os salmos, os Tehilim, nos degraus, e eles vestiam também suas vestes sacerdotais, que eram de linho branco. Baruch Hashem. Olha só que conexão interessante. As escadas, lembra também as escadas, a escada que Jacó viu na sua visão, onde subia e descia anjos, trazendo bênçãos de cima para baixo. E ao mesmo estágio aqui, do quinto céu, onde vão estar os anjos ministradores, aqueles que trazem as brachot do Eterno, as bênçãos do Eterno, onde eles são enviados para a terra para ministrar, para proteger, para trazer revelação. Baruch Hashem. E isso está ligado com o quinto céu, o quinto estágio do templo, que são as escadas, e a quinta promessa que Yeshua fala sobre vestes brancas. Baruch Hashem, onde os próprios anjos também se vestem, de branco. Vários textos nós vamos ver que existia uma luz muito forte saindo dos próprios anjos, das vestes dos anjos. Baruch Hashem. Então, o sexto estágio do templo é o lugar Kodesh, o lugar santo, onde está a menorá, onde está a mesa dos pães da proposição e onde está o altar do incenso. E qual vai ser a promessa de Yeshua para a sexta Kehilá de Apocalipse? Diz que aquele que vencer será coluna no santuário e na cidade. Olha só que conexão interessante. Coluna, ela vai estar sustentando um teto. E aqui nós vamos ver no sexto céu também, que são as bases e os limites dos seres. E o sexto estágio do templo também é o limite onde os Kohanim não podiam ultrapassar para o sétimo, que seria
no lugar Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Então, a promessa diz, será a coluna no santuário, que é a base, que sustenta, que dá os limites. Baruch Hashem. E o último estágio, o lugar Kodesh HaKodashim, onde está a arca da aliança, Brit, o Aron HaBrit, né? A arca da aliança, no 7º céu. O Aron HaBrit, ele tem o significado de trono, de presença de Hashem. E no 7º céu é o lado do trono. Existe uma conexão muito interessante aqui, meus ahim. O 7º estágio do templo, que é o lugar onde o Kohen Gadol entrava uma vez por ano, no Yom Kippur, nós vamos ver onde está, no lugar onde está o Aron HaBrit, que simboliza o trono, o lado do trono, a presença de Hashem. No 7º céu é um lugar que só entra Mashiach. É o lugar das emanações de Hashem. É o lado do trono. E nós vamos ver uma conexão muito interessante com a 7ª Kehilá de Apocalipse. Qual que é a promessa que Yeshua fala? Ele fala assim: aquele que vencer, assentar-se-á comigo no trono, assim como eu venci e o Eterno permitiu que eu sentasse do seu lado, assim aquele que vencer sentará comigo no trono. Olha que conexão maravilhosa tanto com o 7º céu, com a promessa de Yeshua e também com o 7º estágio do templo. Baruch Hashem, isso é algo maravilhoso, maravilhoso, essas conexões, meus ahim. Baruch Hashem. O texto lá de Apocalipse 5:5 diz, 5:4 ele fala que Yohanan chorava muito porque não tinha ninguém digno. Mas no 5, um ancião disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Baruch Hashem, somente ele era digno. Ele é digno. E essa dignidade está associada à sua obra redentora. Baruch Hashem, só Yeshua pode receber essa revelação de Deus. E só ele tem o poder, porque ele venceu. Ele venceu a morte. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Baruch Hashem. Ele comprou com o seu sangue, como vai dizer no final do capítulo, as nações, as tribos de toda a terra. Baruch Hashem. Nem os anjos e nenhuma outra criatura nos céus, na terra, poderia abrir, poderia entender e poderia receber de Deus esta revelação. E esse livro ele vai ser desatado e ali vão estar profecias que vão ser relatadas no livro de Apocalipse, que até então não era aberta, não era revelada, e agora Yeshua vai revelar tanto para Yohanan como também para os seres que estão ali, os anjos que estão ali, e até os Shedim ouvirão o que vai acontecer. E nós também temos esse privilégio de estudar Apocalipse e entender o que irá acontecer.
num futuro muito breve, meus queridos, num futuro muito breve, Baruch Hashem, ali é o livro dos finais dos tempos e estava reservado para dar continuidade da revelação que Deus tem para a humanidade. Baruch Hashem. E o texto diz: eis que o leão da tribo de Judá. Quem é esse leão? Então, ele está se referindo à profecia que Jacó Avinu fez lá em Bereshit 49, de 8 a 12. E diz: Yehudá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Yehudá é um leãozinho, da presa subsiste. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Aqui é uma profecia que Jacó faz para seu filho Yehudá, que dele virá o Mashiach, dele virá Davi HaMelech, e Davi HaMelech virá Yeshua HaMashiach. Aqui está fazendo a conexão entre o rei de Israel, das tribos de Israel, com um leão, Baruch Hashem. E aqui nós vamos ver: o cetro não se arredará de Yehudá. Quando se fala em cetro, nós estamos falando daquele bastão que o rei segura como um símbolo de autoridade. Assim como a coroa é um símbolo de autoridade, um cetro também é um símbolo de autoridade real. O cetro não se arredará de Yehudá, ou seja, aquilo que o Eterno deu nas mãos de Yeshua é eterno. Nem o legislador entre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Olha só que interessante, meus queridos. Aqui o reinado de Yehudá não será somente um reinado para Israel, para o povo de Israel. Toda nação tem o seu rei. Aqui está dizendo a profecia que ele será rei não somente sobre Israel, mas da congregação de todos os povos. Ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, reinará em nome de Hashem. E ele amarrará seu jumento à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa no sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Aqui essa profecia diz que, além de ser rei, ele vai manchar a sua roupa com o vinho. E isso nos mostra, juntamente com outras profecias, nos mostra com aquilo com o qual ele remirá essas grande congregação de todas as tribos, de todas as nações e até mesmo a sua própria nação. Yeshua tomou sobre si as nossas transgressões, derramou seu sangue precioso para comprar para Deus todos os povos, todas as nações. Ele levou sobre si as nossas transgressões através do seu sacrifício, e ele venceu com esse ato, e vencendo se tornou digno
para receber a revelação divina das coisas que iriam acontecer. Ele voltará, será rei sobre toda a terra. Ele veio como Ben Yosef, o filho de José, como servo sofredor de Ishaiah 53, e ele voltará como Ben Davi, o filho de Davi, o Mashiach, filho de Davi, que reinará sobre todas as nações e reinará com cetro de ferro. Ou seja, o ferro é um material mais duro, mais rígido do que o bronze. Uma espada de ferro, ela entorta uma espada com outro material, como o bronze. Então ele dominará com cetro de ferro todas as nações. Ou seja, será rígido no seu reinado. Baruch Hashem. Ele é o leão da tribo de Judá, que é digno, que venceu para abrir os selos. O leão que tem força sobre os seus inimigos para vencer e receber esse mérito. Nós vamos ver no livro de 4 Esdras, que é um livro judaico, 4 Esdras 12, 31 e 32, é interessante que vai ter uma conexão do Mashiach com o leão. Aqui nós sabemos que o símbolo da tribo de Yehuda é o leão. E Mashiach tem conexão com leão porque ele é o ungido. Ele é o Mashiach. Mashiach em hebraico é ungido. Ungido para rei, ungido para sacerdote. E aqui em 4 Esdras 12, 31 e 32 diz que o Mashiach é como um leão que destrói uma águia. Olha só, a águia é o símbolo de Roma. Então nós temos toda uma conexão também que a última galut, o último exílio do povo de Israel é Roma. E nos 4 animais, né, que nós vamos ver, e também na estátua de Daniel, o 4º animal é um animal terrível. E o quarto estágio de Galut da estátua de Daniel são as 2 pernas com os dedos de ferro com barro. E o texto diz que vem uma rocha que não é feita por mãos humanas, e essa rocha vem dos céus e bate na base, ou seja, nos pés da estátua, cujos dedos são uma mistura de ferro com barro, e toda a estátua ela cai e ela é destroçada, vira pó, e no seu lugar se faz uma grande montanha eterna, diz o texto. E essa montanha eterna é o reino desse Mashiach, que não terá fim. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Yeshua, esse é o leão da tribo de Judá, que venceu e que irá nos tirar da galuta. E essa última galuta é Roma. E o símbolo é a águia. Então o leão vai destroçar a águia, o poder do Império Romano, que até os dias de hoje nós podemos entender, né? Toda a nossa cultura ocidental é uma cultura que veio dessa cultura grego-romana. O Ocidente
Estamos na Galut ainda com uma influência romana. E o texto continua: e olhei, e eis que estava no meio do trono um cordeiro, e diante dos 4 animais viventes entre os anciãos, como havido sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Apocalipse 5, 6 e 7. Do meio do trono. Onde é o meio do trono? Yeshua estava no 7º céu. E ele pegou esse pergaminho, esse livro, e diante dos seres e anciãos, ou seja, todos os anjos, todos os seres, eles estavam contemplando o cordeiro que tinha pego das mãos de Hashem. No 7º céu, um lugar onde se manifesta a presença de Hashem, Or Olam, a luz eterna. Yeshua, do seu lugar, do 7º céu, ele está do lado do trono, ele pega esse livro diante dos seres que estão no 6º céu, contemplando toda aquela maravilha. E Yohanan estava juntamente com eles no 6º céu, olhando para cima, vendo o 7º céu aberto diante deles e vendo todas essas maravilhas. E fala que eles viram um cordeiro que, havendo sido morto, ou seja, tinha marcas, né? Ele tinha a aparência como se tivesse sido morto, mas estava vivo. Ele tinha marcas de ferimento. Yeshua mostra para os seus talmidim suas mãos perfuradas depois que ele ressuscita, o seu lado perfurado, as marcas que ele adquiriu no seu corpo, as marcas da redenção, do seu sacrifício, mas da sua vitória. Baruch Hashem, que Hashem o ressuscitou no 3º dia. E ele tinha 7 chifres, aquele cordeiro. Nós sabemos que os chifres, ou as pontas, ele simboliza a autoridade real, autoridade de rei, um governo pleno. Quando falamos sobre 7 chifres, estamos falando sobre uma autoridade perfeita, uma autoridade plena que Yeshua vai ter sobre toda a terra. O Rei dos Reis. O 7, ele mostra uma completude. Ou seja, vai ser completo, vai ser definitivo, vai ser eterno. Baruch Hashem. Nós vamos ver também outras figuras como pontas ou chifres, com outros animais, com outras autoridades. Vamos ver em Daniel 7, 20, 8, 3, 5, reinados onde são simbolizados também por chifres. Até o próprio Hassatan e o Anti-Mashiach também vão aparecer com chifres, ou seja, com uma certa autoridade, mas uma autoridade temporal. Aqui nós estamos falando sobre 7 chifres de Mashiach com um governo pleno, eterno, e não provisório, e não temporal. Baruch Hashem. E os 7 olhos. O próprio texto vai dizer:
E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então o próprio texto ele é explicativo, que fala que esses 7 olhos são símbolos do próprio Espírito de Deus, que é lançado sobre toda a terra. Ou seja, é um governo de poder pleno, do Ruach HaKodesh, mostra a sua onipresença, que está sobre toda a terra, que vê toda a terra, a sua onisciência, que sabe de todas as coisas, e a onipotência, que tem o poder sobre todas as coisas, em toda a terra, em todo o universo. Baruch Hashem. O Espírito de Hashem está sobre mim, pois ele me enviou para pregar aos pobres. Baruch Hashem. É a profecia de Yeshayahu sobre Mashiach. O Espírito de Hashem está sobre mim. Os 7 olhos, a presença de Hashem, que nos dá o entendimento da onipresença, da onisciência, da onipotência divina sobre Mashiach. E também vai ser um governo pleno. Os 7 olhos que está no Mashiach vai dar uma revelação total sobre tudo o que está acontecendo nos 4 cantos do mundo. Mashiach vai reinar em Jerusalém, mas ele vai saber de todas as coisas que estão acontecendo em todos os reinos de todo o mundo. E não vai precisar que ninguém o diga, porque o Ruach HaKodesh que está sobre ele estará lhe informando de todas as coisas. Assim como ele tem a mente de Hashem. Ninguém conhece o Pai como Filho, ninguém conhece o Filho como Pai. Deus fala diretamente a Mashiach. E ele entende todas as coisas e sabe a vontade do Pai. E ele faz e cumpre a vontade do Pai. Baruch Hashem. Yeshua está investido do poder do Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Em Apocalipse 3:1 também diz: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Confirmando esse texto. A dádiva do Ruach HaKodesh, do Ruach Elohim, os olhos que iluminam e dão discernimento ao homem. E aqui, na tradição judaica, nós vamos ter 3 palavras muito importantes que são conectadas ao discernimento, que são Binah, Da'at e Chokhmah. Da'at é o conhecimento, o conteúdo. O Binah é o entendimento do conhecimento. A gente pode ter o conhecimento, o conteúdo, mas não ter o entendimento daquele conteúdo. Precisamos ter o conhecimento e precisamos ter o entendimento ou o significado deste conteúdo, deste conhecimento. E também temos o Chokhmah, que é a sabedoria. Não adianta ter o conhecimento, não adianta ter o entendimento desse conhecimento se não houver a aplicação do conhecimento e do entendimento. E a Chokhmah, que é a sabedoria, é a aplicação disso tudo. E o Ruach HaKodesh é aquele que nos dá a capacidade de discernir e de operar e de entender. E isso está sobre Mashiach de uma forma plena, de uma forma perfeita. Baruch Hashem, os 7 olhos,
Baruch Hashem. Nós vamos ver também no livro de Zacarias 4, 9 e 10, também vai falar sobre os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Baruch Hashem. E as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Que casa é essa? O templo. O segundo templo que estava sendo construído depois da volta da Babilônia. E também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Ou seja, Zorobabel estava recebendo uma capacitação do Ruach HaKodesh, daquele que é onipotente, daquele que é onipresente, naquele que é onisciente, para fazer a obra do Eterno, para erigir o templo do Senhor. Então, aqui ele também está sendo um tipo de Mashiach, que edificará o terceiro templo, que edificará a casa do Senhor no final dos tempos. Os olhos são enviados por toda a terra, o domínio sobre as nações. Baruch Hashem. Os 7 chifres, os 7 olhos, que são o Espírito de Hashem, que está sobre todas as coisas. Total discernimento de Mashiach para julgar e uma posição central de Mashiach sobre todas as coisas. Yeshua é o único que é digno e tem acesso ao lugar do trono. Ou seja, ele teve que retirar do próprio Hashem. Quem poderia estar naquele lugar, senão o próprio Mashiach? Quem poderia receber essa revelação de Deus, se não fosse o próprio Mashiach? 1 Timóteo 3,16 vai falar sobre essa elevação que Yeshua tem de receber de Deus. 1 Timóteo 3,16 diz: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Isso tudo é um grande mistério, meus irmãos. Aquele que foi manifestado em corpo, ou seja, Yeshua que deixou sua glória e se tornou humilde como um homem, deixou a sua glória que tinha com o Pai desde antes da fundação do mundo e foi obediente até a morte de madeiro. Se desvencilhou da sua kavod, da sua glória, da sua autoridade que tinha sobre os céus, sobre os anjos, como o Filho unigênito único, gerado do Pai, o representante de Hashem nos mundos espirituais e no mundo físico. Não há dúvida que esse é o grande mistério da piedade. Aquele que foi manifestado no corpo se tornou como um homem e homem obediente até a morte de madeiro. Justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Baruch Hashem. Grande é esse mistério da piedade. Baruch Hashem. Aqui nós vemos no texto mostrando a exaltação. Yeshua foi dado o nome sobre todo nome que há no céu, na terra e embaixo da terra. Filipenses 2 diz:
Baruch Hashem, ele foi recebido na glória. Vitorioso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, para reinar não somente sobre a terra, mas ser o nome acima de todo que está no céu. Ele foi recebido na glória como vitorioso e digno, o único digno de receber aquele livro e desatar os seus nós. E havendo tomado o livro os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. 5:8. Vamos falar antes desse prostrar dos 24 anciãos e dos 4 animais. Vamos falar sobre as taças de incenso, que está aqui no capítulo 5, versículo 8. Taças de incenso são consumidos e queimados pelo fogo, e o aroma recebe o perfume. O aroma sobe como perfume e exala sobre todo o ambiente e traz um cheiro agradável. O incenso é um símbolo de doação, de oferta. Existia um altar de ofertas de incenso que eram trazidos para serem queimados no lugar Kodesh. E no Yom Kippur, o Kohen Gadol entrava com um incensário manual em suas mãos. E esse incenso, ele era uma mistura de ervas, uma mistura que está inclusive relatada na Torá, cuja a receita é proibido a pessoa fazer. Não pode fazer essa receita para ter em casa. A Torá proíbe isso. Era só para o templo, exclusivo do templo, para o templo. E o Kohen Gadol, ele entrava no Kodesh HaKodashim com os seus incensários individuais, para que ele, estando naquele ambiente, no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, onde tinha o símbolo do trono de Hashem, o símbolo do lado do trono de Hashem, ele esperava que a fumaça daquele incensário enchesse todo o ambiente, para que ele não pudesse ver claramente o trono, ou seja, o símbolo do trono, que era o Aron Habrit, a Arca da Aliança. Ele não podia ver diretamente, e ele tinha que ter uma fumaça, como uma cortina de fumaça, para que ele pudesse se proteger. Então, olha só que algo tão profundo que as Escrituras nos deu aqui nesse capítulo 5, versículo 8. Porque os 24 anciãos estavam, todos eles com harpa de um lado e salvas de ouro cheias de incenso, que simbolizam as dádivas do ambiente, daquele ambiente Kodesh HaKodashim, Baruch Hashem. Então, é um símbolo de doação que os homens trazem
para ofertar ao Eterno. E o cheiro suave, ele traz um prazer das coisas espirituais. É muito interessante. É muito interessante sentir o cheiro da presença de Hashem. É um dos dons, meus queridos, que eu posso até dizer que eu já senti isso. Um cheiro indescritível. Quando se achega, e não é sempre que a gente tem essa possibilidade, essa revelação de sentir algo totalmente indescritível. Um cheiro maravilhoso. Baruch Hashem. Mas aqui o texto diz que são as orações dos Kedoshim, as orações dos santos. Olha só que interessante. O Talmud diz que na hora do incenso, quando o Cohen ele entrava para fazer no templo, isso no lugar Kodesh, né? Quando o Cohen entrava e levava as brasas acesas que estavam no altar do sacrifício, no pátio, ele pegava com o seu incensário móvel, ele pegava as brasas e trazia também o incenso, aquela mistura de ervas. Ele entrava, subia as escadas, entrava no lugar Kodesh, ali ele colocava o incenso em cima das brasas e colocava no altar do incenso. Existia um altar fixo no lugar Kodesh. Ele trazia no incenso as brasas, transferia as brasas para o altar fixo e jogava por cima das brasas, ele jogava as ervas. E ali saía aquela fumaça de um agradável cheiro ao Eterno. Baruch Hashem, meus queridos. E o Talmud diz que o povo ficava do lado de fora, sabia o momento quando o Cohen iria fazer a oferta. E o Talmud diz o seguinte: na hora do incenso, o povo que estava no pátio do templo, eles se prostravam com as palmas das mãos voltadas para cima e eles faziam orações silenciosas. Este era o momento mais solene quando um Cohen escolhido entrava no lugar Kodesh e oferecia o incenso no altar de ouro. Olha só, o altar que estava dentro do lugar Kodesh era de ouro. E o altar que estava fora, que era o altar dos sacrifícios, era de bronze. O ouro é um material mais nobre. É o metal mais nobre, mais caro. As orações dos santos, elas estão no lugar mais nobre, no lugar Kodesh. Isso é maravilhoso. Orações e incenso. Senhor, a Ti clamo, escuta-me. Inclina os Teus ouvidos à minha voz. Quando a Ti clamar, suba a minha oração perante Tua face como um incenso. E as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Salmo 141, 1 e 2. Olha só que texto maravilhoso, meus queridos, de Salmos. E aqui no Talmud nós vamos ver uma conexão do incenso com as orações. O povo ficava com as mãos levantadas, com as palmas das mãos viradas para cima,
e lá dentro o Kohen Gadol estava misturando o incenso, estava oferecendo o incenso com cheiro agradável ao Eterno. E é o que acontece no sexto céu. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, quando eles estavam, ou quando viram que o Cordeiro pegou, foi recebido pelo Cordeiro o livro, então eles se prostraram diante do Cordeiro, com as orações dos santos, e com harpas, com louvores, Baruch Hashem. Isso é muito maravilhoso. Em Yom Kippur, o Kohen Gadol levava o incenso, o sangue e a oração para dentro do lugar Kodesh HaKodashim. Levíticos 16, 12 e 13 diz: tomará também o incensário cheio de brasas do fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morram. Ou seja, ele tem que chegar com a cabeça baixa, jogar aquele incenso sobre as brasas, vai fazer muita fumaça, e aquela fumaça ela vai tampar parcialmente a presença de Deus, porque quem pode ver a presença de Deus e continuar vivo? Baruch Hashem. A presença de Deus é santa. E somente Mashiach é digno de estar num lugar onde ele possa ver ou estar do lado de Hashem. Ele é digno. Baruch Hashem. E o interessante aqui também, meus achim, que o Talmud, a tradição judaica, diz que Mashiach irá julgar não pelos olhos. O Mashiach irá julgar não pelos ouvidos, mas o Mashiach irá julgar pelo nariz. Olha só o que a tradição judaica diz, meus queridos. Ele vai sentir o cheiro das pessoas. É uma figura, ele vai conseguir ver o seu íntimo, vai ver a sua alma, ele vai sentir como um cheiro agradável de vida ou um cheiro de morte. Isso o Rav Shaul vai falar. Vê a conexão que tem aqui, como o Rav Shaul era conhecedor da tradição judaica. E diz assim, lá em 2 Coríntios 2, 14 a 16, diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Mashiach, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos o bom perfume de Mashiach, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Olha só que coisa maravilhosa aqui que Rav Shaul fala, que está de acordo com a conexão da tradição judaica, que Mashiach iria julgar pelo cheiro, pela fragrância. Baruch Hashem. E isso é tudo, são figuras espirituais, meus queridos. Baruch Hashem. Tradições judaicas diz que as orações dos santos que estão na terra, elas são recebidas no sexto céu. Terceiro Baruch 11 é um livro judaico também apócrifo, mas vai falar sobre esse conceito. Terceiro Baruch
11 diz assim: é atribuído ao arcanjo Miguel, de recolher as orações de toda a humanidade. Ele sai do 5º céu e leva até o trono da glória, ou seja, até o 6º. Um outro livro da tradição judaica, Testemunho de Levi, 3, 5, 7. Também vai falar que o arcanjo do 5º céu, que o terceiro Baruch diz que é Miguel, recebe as orações de outros anjos e leva ele ao trono, ou seja, diante do trono, que é o 6º céu. Alguns escritos judaicos diz: anjos dos 5º céu tinham funções como de sacerdotes do templo. Nós sabemos que a tradição judaica diz que no 5º céu existem os anjos ministradores, aqueles que descem para ministrar, para trazer e levar coisas que o Eterno ordena. E também nós vamos ver ali no livro de Hebreus, da Brit Hadashah, Hebreus 1,14, que vai dizer: não são porventura eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha só que interessante, o autor de Hebreus também vai falar de espíritos ministradores ou anjos que ministram, que são como ministros de Deus, são enviados de Deus com poder, porque o ministro ele vai exercer poder daquele que o investiu em um determinado aspecto. Esses anjos eles têm poder para ministrar, como por exemplo o anjo que apareceu para Zacarias, pai de Yohanan Batista, ele veio para trazer uma revelação ao pai de Yohanan. Só que o pai Zacarias, o sacerdote, ele desconfiou que realmente iria, receber aquilo que o anjo estava falando, e o anjo tinha poder de discipliná-lo. Ele estava investido de poder e o anjo disciplinou Zacarias, deixando ele mudo até o dia que foram dar o nome de Yohanan. São espíritos ministradores ou anjos ministradores que estão no 5º céu. E aqui esses textos da literatura rabínica judaica vão falar sobre esses que estão no 5º céu. Baruch Hashem. E nós temos na aliança plena com Yeshua, nós vamos ter, meus queridos, algo mais excelente, porque nós temos uma aliança com Hashem, que é a mesma aliança que Deus fez com Abraham, Isaac e Jacob, com Moshe, com Davi, com Yeshua, a mesma aliança, só que numa plenitude de aliança superior, onde o Cohen Gadol é Yeshua HaMashiach, onde a oferta é o próprio Mashiach, é o próprio Yeshua. Então nós estamos investidos numa plenitude de aliança, onde o próprio Deus, através do seu Espírito, traz as nossas orações diante do trono de Deus. Romanos 8, 26 e 27 diz: da mesma maneira também o Espírito de Deus, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Baruch Hashem. Então, por meio da aliança plena em Yeshua HaMashiach, com Hashem, nossas orações estão diante de Deus, por meio do Ruach HaKodesh, que habita em nós. Esta é a intercessão de Yeshua HaMashiach em sua obra redentora, possibilita estarmos diante de Deus. Ou seja, nós somos habitação do Ruach HaKodesh. Nós estamos como se fosse diante de Hashem, porque Hashem habita em nós e podemos falar diretamente com Hashem, tendo somente a intercessão de Yeshua, o único intercessor entre Deus e os homens. Intercessor no sentido de nos possibilitar estar na presença de Hashem, por causa da sua obra redentora. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E estando diante de Deus, mesmo sem sabermos orar como convém, sem saber como pedir, Ele, estando nós na sua presença, Ele conhece os nossos corações. Ele conhece as nossas intenções. Baruch Hashem. E traduz a nossa oração numa oração plena, numa oração perfeita, por causa da obra que Yeshua fez em nossas vidas, por causa da obra que o Espírito Santo de Hashem faz em nossas vidas. Baruch Hashem. E o texto diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Então nós vamos ver um cântico novo. Cântico novo tem uma conexão direta com as nações, ligando a guerra e o resgate. Então, nós vamos ver, por exemplo, essa conexão em Yeshayahu 42, 10 a 13. Cantai ao Eterno um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Já está fazendo com uma conexão com as nações. Vós que navegais pelo mar e tudo o que há nele, vós ilhas e os seus habitantes. Está falando sobre os estrangeiros. Cantarem um cântico novo. Um cântico com uma língua nova. Um cântico com um povo que não era povo e se tornou povo. Um cântico novo a Deus através da redenção de Mashiach. Alcem a voz do deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quebar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas, ou seja, nos continentes. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande juízo, e prevalecerá contra os seus inimigos. Para haver redenção, precisa haver conflito. E Mashiach venceu a guerra, venceu e comprou com seu sangue as nações, para serem um com Israel, para herdar aquilo que Israel herda, com promessas. Baruch Hashem. As famílias
das nações, então, recebem Mashiach. Baruch Hashem. Olha a profecia de Yeshayahu 42, 1. Agora no começo do capítulo, nós lemos lá para o final, agora vamos ler o começo. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu eleito, a quem se apraz a minha alma. Está falando sobre Yeshua HaMashiach. Está falando sobre Mashiach aqui. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. As ilhas está falando, as nações aguardarão a sua lei. Ou seja, Yeshua, como Ben Yosef, foi pregado no mundo e foi crido na terra. Muitos das nações creram na mensagem de Yeshua. E muitos Yehudim não creram. Foi tampado o entendimento do povo de Israel para que pudesse ser revelado às nações. Romanos 11 vai falar sobre isso. Então aqui nós vamos ver que ele vai trazer justiça, vai trazer redenção. Muitos das nações são redimidos porque creram em Deus, creram na sua palavra, creram na sua promessa, creram que Yeshua era o Mashiach, creram que ele ressuscitou e que voltará com poder. E eles aguardarão a sua doutrina, aguardarão a sua lei. As ilhas aguardarão a sua lei. Isaías 42, 4. Quem espera a volta de Mashiach? Muitos das nações, muitos das ilhas, muitos dos continentes. Se cumprindo aqui a profecia que os gentios aguardarão a volta de Mashiach. Baruch Hashem. Qual outro Mashiach poderia estar trazendo às nações essa esperança? Então nós vamos ver aqui uma prova concreta que Yeshua é o Mashiach, quando as nações estão aguardando a sua volta, o seu reinado, que receberam essa revelação de Deus e estão aguardando o Mashiach voltar com poder e com glória. Baruch Hashem. Outra profecia que fala sobre essa emuná, essa fé das nações sobre Mashiach. Yeshayahu 52, 15. Assim borifará muitas nações e os reis fecharão a sua boca. Por causa dele, fecharão a sua boca, ou se calarão diante de Mashiach. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, eles entenderão. Olha só, aqui é uma hipérbole do texto. Aquilo que não lhe foi anunciado verão, não que não tenha sido anunciado, foi anunciado. Mas a anunciação que houve entre os gentios, se for comparada à anunciação que houve entre o povo de Israel, que é muito mais elevada, então é como se não tivesse sido anunciado. Vocês entendem isso? Porque aquilo que não foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então foi tampado o entendimento do povo de Israel, para que esse grande mistério da revelação e da redenção de Deus em Yeshua pudesse ser percebido e crido entre as nações. Isso é algo maravilhoso. Baruch Hashem. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. 5:10. Ou seja,
aqui está bem claro, meus irmãos, e reinaremos sobre a terra. Nós estamos falando no período milenar. Nos fizesse reis e sacerdotes. O povo que irá ressuscitar na primeira ressurreição, juntamente com a volta de Yeshua, esse milênio vai ser aqui na terra e não vai ser no céu. Muitos, de uma forma errônea, acreditam que nós vamos morar no céu, meus queridos. Nós estaremos com o Mashiach aqui, vamos ressuscitar. Estaremos com ele reinando sobre as nações. E o texto de Apocalipse aqui é muito claro. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Baruch Hashem. 1 Coríntios 15, 24. E depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda a força. E o último a ser derrotado será a morte. Então, nesse período de milênio que nós vamos estudar aqui em Apocalipse, é um período onde vai haver o aniquilamento de tudo que não é de Hashem, de todo o império, de toda a força, de toda a potestade. Satã vai ficar preso juntamente com os outros Shedim durante 1000 anos. E aqui na terra, nós vamos estudar aqui em Apocalipse, no período milenar, aqui na terra, seremos reis e sacerdotes com Mashiach. E, juntamente com as nações que estarão também aqui na terra. Baruch Hashem. Será um reino perfeito, um reino messiânico, onde Yeshua estará reinando desde Jerusalém. Baruch Hashem. Colossenses 3, 4 diz: quando o Mashiach, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele com glória. Baruch Hashem. Baruch Hashem. 1 Pedro 1, 3 a 5 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yeshua HaMashiach dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar nos últimos dias. Baruch Hashem, porque nós somos co-herdeiros de Mashiach, co-herdeiros com Israel, como diz em Romanos 8, 17. E também com ele seremos glorificados. Baruch Hashem. Que o Eterno possa abençoar cada um de nós, meus queridos. E semana que vem vamos finalizar esse estudo no capítulo 5. Baruch Hashem. Que o Eterno possa abençoar grandemente a cada um de nós. Beshem Yeshua HaMashiach. Acabamos de apresentar Shiur Shel Torah, Estudos da Palavra, com Rosh Maurício e convidados. A análise das Sagradas Escrituras, sob a perspectiva judaico-messiânica. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O impossível pode acontecer. Vertical, onde o sobrenatural se torna real. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville.
Baruch Hashem, retornando aqui, gostaria de mandar um abraço a todos que estão aí ligadinhos com a gente, pessoal aí de Capão da Canoa, um grande abraço para o Hashem, Roger Ezequiel e todos, pessoal aqui também de Joinville, que o Eterno possa abençoar grandemente a vida de todos vocês, lá de São Paulo também, pessoal acompanhando a gente, e de todo o Brasil, que o Eterno possa abençoar grandemente a cada um de vocês que estão aqui ligadinhos conosco, no programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Baruch Hashem, sou agradecido muito a Deus por esse privilégio de estar com vocês hoje aqui, estudando Apocalipse, Baruch Hashem. Então, meus queridos, aproveite, né? Compartilhe esse link, entre nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo Brit Olam. Dê uma passadinha também no nosso site, que está sendo reformulado aqui pela a nossa Arot Ruth, está fazendo um trabalho maravilhoso, parabéns Ruth, está fazendo um trabalho maravilhoso aí nas redes sociais, no site, estamos arrumando o site, estamos arrumando também o Facebook. Um grande abraço aí para Ruth e também para a sua equipe que também trabalha junto com ela. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe grandemente. Ruth, shalom, shalom. Meus queridos, então nós agora vamos fazer as orações da noite. Baruch Hashem. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Chegou a hora que você estava esperando. Uma rádio gospel de verdade. Esta é a Vertical FM. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Chegou a hora que você estava esperando. Uma rádio gospel de verdade. Esta é a Vertical FM. Vertical. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Vamos ao momento das Tefilot, orações ao deitar. Baruch Hashem, vamos então fazer as nossas preces antes de dormir. Página 224 do Sidur, completo da Sefer. Baruch Hashem. Eu perdoo a todo aquele que me magoou e me zangou, ou que me fez mal, tanto ao meu corpo como à minha propriedade, à minha honra e a tudo o que eu possuo, tanto contra a sua vontade ou com a sua vontade, tanto sem querer como premeditadamente, tanto com palavras como em ações. Enfim, eu peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Eterno nosso Deus, que venha, Hashem, o perdão sobre todos, Hashem. Que possamos saber perdoar, sabendo que, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, também o Senhor nos perdoa das nossas ofensas diante de Ti, Hashem. Nos dê esse entendimento, nos dê força, Hashem, para superar a dor, superar essas coisas difíceis que muitas vezes temos que enfrentar. Perdoa, Hashem. Perdoa cada um de nós e que possamos também perdoar os nossos semelhantes. Em nome de Yeshua. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekevo Machoto Le'olam. Ve'ahavta et Adonai Elohecha בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת לבניך ודיברת בם בשתך בבלתך, ובלתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וכתבתם
leot ayadecha, v'chayu letotafot benenecha, u'chetavtam al mezuzot betecha, uvish arecha. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás diligentemente a seus filhos, e falará a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal nas suas mãos, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Baruch Hashem. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'midenu malkenu lechaim tovim leshalom ufroz alenu sukat shalomecha v'takenenu v'tzatova milefanecha v'yoshienu meira leman shemecha v'gagen badenu v'aser mi'alenu oyev deve v'cherev v'rav v'agon v'aser satam milefanenu umecharenu v'tzel kenaferra tatzirenu ki el shomrenu umatzilenu ata ki el melech hanun v'rachun ata ushmor tzetenu uvoeenu lechaim leshalom me'ata me'at olam. Baruch Adonai Bayom, Baruch Adonai Balayla, Baruch Adonai Beshochvenu, Baruch Adonai Bekumenu. Bendito seja o Eterno de dia, bendito seja o Eterno à noite, bendito seja o Eterno ao nos deitarmos e bendito seja o Eterno ao nos levantarmos. Pois na tua mão estão as almas dos vivos e dos mortos, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo ser humano. Em tua mão confiarei o meu espírito. Tu me redimistes, ó Eterno Deus da verdade, nosso Deus que está no céu. Une o teu nome e estabelece a tua realeza eternamente e reina sobre nós para todo sempre. Amém, ve amém. Yevarechecha Adonai veshmerecha, Yaer Adonai panav elecha vechoneka, Isa Adonai panav elecha veasem lecha, Shalom veshalom. Amém, ve amém. Baruch Hashem. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O impossível pode acontecer, onde o sobrenatural se torna real. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o dia do retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Baruch Hashem, voltando então no programa Yom HaTeshuvah. O programa Yom HaTeshuvah é ligado ao Conselho Brasileiro do Judaísmo Messiânico. Você, líder no Brasil do Movimento Judaico-Messiânico, entre em contato conosco, 479-8803-2804, 479-8803-2804. Você também que queira participar de alguma reunião nossa, nós temos sinagogas e grupos judaico-messiânicos na cidade de São Paulo, em Joinville, em Capão da Canoa, Florianópolis e Campo Grande. Entre em contato conosco, 479-8803-2804. Baruch Hashem. Você também pode fazer uma faculdade teológica judaica. A Or Davi, ela está com as inscrições abertas para que você possa entrar em contato e em 2 anos fazer um curso de bacharel sobre uma ótica judaica. Ligue para mim, 479-8803-2804. Baruch Hashem. Visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube Brit Olam.
Entre também na nossa página, no nosso site www.britolam.com.br. Baruch Hashem, que o Eterno possa abençoar grandemente a sua vida. Programa Yom HaTeshuvah, programa aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida, toda quarta-feira, das 20 às 22 horas. Conto com você no próxima semana, juntamente conosco. Baruch Hashem, um grande abraço. Shalom, shalom. Você ouviu o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. A apresentação Rosh Maurício. Realização Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. As músicas que te deixam conectado com Deus 24 horas no rádio e na internet. Vertical, surpreendente. Vertical.